Esse trabalho, o objetivo dele, visa fazer uma abordagem sobre a significância da estação ferroviária de Passos e os muitos aspectos em que a ferrovia definiu o caráter da nossa cultura. Sua importância desde a sua inauguração nos trechos Guaxupé a Guaranés em 1912 e após foi prolongada até Passos em 1921. Sua desativação em 1976 com os passageiros, sobrando então aí somente para os trilhos atenderem somente os cargueiros. Meu nome é Elaine, e a Paula, nós somos estudantes do curso de Pedagogia da UFOP e estamos aqui para fazer uma entrevista com o Miguel, né? Estamos na Estação Cultura de Passos, né? Que hoje é o centro histórico, onde arrebanha um pouquinho da história das ferrovias, que é o tema do nosso documentário Ferrovias, Paixão que não enferruja. Então, Miguel, boa tarde. Boa tarde. Gostaria que você se identificasse, né, e falasse um pouquinho para a gente da história aqui da Estação Cultura, como que tudo começou, como que é um pouquinho da estrutura da estação. Então, oi, eu sou Miguel, estudante de História da UENG, sou estagiário aqui faz um ano, e vou resumir, né, a história da estação, que é uma história centenária, né, e tudo começou em 1910, quando a partir de um clamor da população, né, pediam muito para que aqui tivesse uma ferrovia, tivesse um trem, e aí a prefeitura lançou um edital e a empresa que acabou ganhando foi a empresa Mogiana, que ficou de 1910, 1920 até a década de 70, e no começo era só a carga de transporte, né, milho, algodão, o que a cidade produzia, o que a cidade também trazia. E logo depois, com a população de novo, começaram a pedir o trem para passageiro também, porque aqui era ligação, né? Passos, Itaú, Paraíso, Guaxupé, até chegar em Campinas. Então as pessoas viajavam o dia todo para chegar em São Paulo, né? Por causa do fator comercial, sempre foi muito importante. Por fator econômico, né, como aqui era o fim do ramal, então todas esse transporte acabava ficando, né, nessas outras estações, e o que chegava aqui era muito pouco. Então, pelo fator comercial, a Mogiana acabou fechando na mesma época que São Paulo decidiu criar uma empresa, que é a FEPASA, e aí essa empresa incorporou todas as empresas ferroviárias, né, de São Paulo. Como aqui era um ramal que ia para São Paulo, acabou que também foi fechado. A FEPASA, ela ficou aqui, tentou manter, né, os trens por algumas décadas, uma década, né, de 70 a 80, até que São Paulo decidiu fechar a FEPASA e a prefeitura acabou tomando posse de toda a estrutura do complexo da estação. Aí na década ficou abandonado, né, de 80 a 90, até que em 90 o professor Antônio Teodoro Grilo, um professor historiador aqui de Passos, ele decidiu começar a lutar, né, pelo complexo da estação, não só como estrutural, porque faz parte da história da cidade, mas como visionando, né, que aqui é um espaço muito grande, visionando também que aqui fosse um espaço cultural, né? Então ele acabou criando um projeto que tem 10 programas básicos de educação e cultura, que, enfim, dentro desses 10 projetos a gente pode citar um programa para educação, para receber os alunos, programa de lazer, né? Aulas de teatro, variadas aulas e oficinas para a formação dos jovens e também para a população adulta de Passos. A partir de 90, 93, o complexo da estação foi tombado como patrimônio histórico, e em 94 o Antônio Grilo, né, juntamente com a prefeitura, ele conseguiu
fazer com que aqui fosse restaurado, tanto que a gente tem as marcas dessa restauração até hoje, né, que foi inaugurado em 94, e também criou aqui nesse complexo, porque são 2 galpões, nesse complexo daqui ele criou o Centro de Memória, que hoje abriga os documentos do Fórum Antigo, da Câmara Municipal, da Prefeitura Municipal, e inclusive esse Centro de Memória hoje ganha o nome dele, né, Antônio Teodoro Brito. As terras que são altaneiras, o teu céu é do puro anel. És bonita, ó terra mineira, esperança do nosso Brasil. Tua lua é a mais prateada, ilumina o nosso cordão. És formosa, ó terra encantada, és orgulho da nossa nação. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais. Enfeitam de ouro, os teus rios carreiam diamantes, e faíscam estrelas de aurora, entre matas e penhas gigantes. Tuas montanhas são feitos de ferro, que se erguem da pátria ao cantil. Nos teus vales suspiram serestas, exaltar deste imenso Brasil. E dando sequência aos nossos trabalhos, né, de atividades acadêmico-científico-cultural, a ACC, do professor André. Esse é um documentário que nós estamos fazendo, né? Nós, alunas do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Ouro Preto, e nós estamos fazendo o tema Ferrovias, Paixão que não enferruja. Hoje a entrevista é com o senhor Expedito, que vai falar para nós um pouquinho como que foi essa trajetória, essas viagens que ele fez na ferrovia aqui de Passos, né? Utilizando o trem, que até certa época foi transporte de passageiros e depois foi transporte apenas de carga. Boa noite, senhor Expedito. O senhor viajou por muito tempo nesse trem de ferro? Eu viajei por média de 2 anos. Passei um tratamento em Guaxupé e foi 62, 63. E mais ou menos quantos anos o senhor tinha? Tinha média de 7 a 8 anos. E o senhor ia até qual cidade que esse trem desembarcava? Eu ia até Guaxupé. Ele fazia a linha de Passos? Passos a Campinas. Certo. E esse tratamento do senhor durou quanto tempo? Eu fiz tratamento lá por 2 anos. Certo. O senhor lembra qual que era o combustível que era utilizado nesse trem? Era movido a lenha, caldeira movida a lenha. Sim. E o senhor lembra se era demorado esse transporte até chegar lá? Como que é? Não, era bem lenta a viagem.
nós saímos em média de 11 horas da noite, chegava de manhã, por volta das 6, 7 horas da manhã. E o senhor gostava dessa viagem? Porque o senhor ia apreciando as paisagens? Gostava. E na época não tinha nem ônibus de Pastos a Guaxupé, aí nós utilizávamos esse transporte de trem de ferro. Para você era uma diversão, Era senhor, uma na diversão, época? a gente gostava mais do trem de ferro. Entendi. E Era uma passagem até mais barata, mais prática, e nós usávamos o trem de ferro. E o que o senhor lembra lá dos vagões? Como que era os bancos, os assentos? O que o senhor Os lembra? assentos eram banco de madeira, mas era confortável, mas só que era madeira maciça mesmo, madeira dura. Que hoje seria difícil para 6 horas de viagem, né? Era um pouco cansativo, mais lento, né? Mas era gostoso, a viagem gostosa. E o senhor tem alguma lembrança assim marcante que o senhor tem assim na mente, que o senhor gosta de lembrar? Eu gostava da viagem, porque no meio da viagem vinha um lanche, vinha a garçonete servindo lanche, então eu ficava ambicioso para comprar o lanche. Na verdade era uma vendedora, né? Era uma vendedora particular. E o que o senhor Tinha lembra que desse comprar o lanche? lanche, Guaraná. Na época eu acho que nem Coca existia. Aham. Era só a Guaraná e o pão com salame. Então eu gostava, minha mãe comprava 2, eu já punha um na sacolinha e comia um na hora. Então quer dizer que aqui nós falamos com o cidadão Expedito, né, que é um cidadão passense, que usou esse transporte, tem grandes lembranças. Já inclusive da saudade. Dá, né? Tá? E seria bastante legal se a gente pudesse ter novamente reativado essa linha ferroviária, o que hoje é um pouco impossível. Mas fica aí as lembranças, aí o museu tem as fotos e muitas pessoas aqui em Passos utilizaram desse transporte, assim como o senhor Expedito, que usou para uma finalidade de médico, né? Mas